Meus irmãos, nesse momento vamos para o ofício das leituras. A primeira leitura do dia se encontra no livro do profeta Jeremias, a partir do capítulo 20, verso 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu me persuades, Senhor, e eu fui persuadido. Fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciem e nós os denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e vês o mais íntimo do coração. Permite que eu veja tua vingança contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Esta é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. A nossa segunda leitura do dia se encontra na Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esta é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 69, dos versos 8 a 20. Louvemos ao Senhor. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe, pois o zelo de tua casa me consumiu e as ofensas dos que te insultavam caem sobre mim. Chorei e jejuei, mas até isso se tornou motivo de deboche para mim. Pus um pano de saco por roupa e me tornei um motivo de provérbio para eles. Os que se assentam junto ao portão da cidade falam de mim e sou motivo para as cantigas de bêbados. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza de Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Livra-me do lamaçal para que eu não me afunde, para que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça.
Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto ao teu servo, pois estou angustiado. Responde-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tuas vistas. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consolo, por consoladores, mas não apareceu ninguém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, em reverência à leitura do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, a partir do capítulo 10, verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Belzebu, quanto mais os membros de sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam em plena luz. O que lhes digo às escutas, repitam em plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos olhos, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os de sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nesse momento eu gostaria de chamar aqui na frente o nosso irmão Jader, que vai estar trazendo a palavra aqui para nós hoje. Vamos estender nossa mão em oração pela vida do nosso postulante. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso, que nos resgata, ó Pai, não deixe que fiquemos à deriva nas mãos de nossos inimigos, ó Pai, mas concede força e coragem para enfrentarmos todos os nossos dias e graça para nos tornarmos perdoadores como o Senhor é. Tende piedade de nós, ó Pai, conduze o nosso coração em santa meditação nesse momento. Abençoe o teu servo Jader, Pai, postulante em nossa igreja, para que fale, Pai, segundo a tua palavra, e abra os nossos corações para que te ouçamos. Por Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Bom dia, gente. Bom dia, povo de Deus. Domingo hoje, de um jeito muito especial. É meu primeiro culto depois que... É o primeiro? Não, é o segundo já. É o segundo cultinho depois que eu mudei para BH de verdade agora. Finalmente, mais ou menos, né? Aquele sabor mudança. Ainda estou com alguns compromissos ainda lá no Rio Grande do Sul,
Mas muito feliz. Ontem uns irmãos aqui da igreja já foram lá em casa, o Léo, o Felipe. A gente já foi lá fazer zoeira, ficar discutindo filosofia em cima de um filme de vampiro. O negócio foi muito legal, assim. Ficamos lá à noite, podemos conversar um pouco. Muito feliz de poder estar na casinha que Deus me deu, que é família, amigos, esse lugar. Por muito tempo, eu deixei de viver o que eu estou começando a ver. Essa semana, gente, eu estou falando um pouquinho de mim porque eu estou muito feliz. Tem muito rostinho aqui, ó, que tem tempo que eu não vejo, os meninos foram lá em casa, lá em Porto Alegre, gente que eu estou podendo dar um abraço aqui de novo. E, às vezes, eu venho de uma forma tão pingada, assim, aqui na igreja, que eu fico assim, quem será que eu vou conseguir ver hoje, né? Que a gente sempre tem muita... nas igrejas sempre tem, às vezes, outra atividade, às vezes a gente vê a pessoa, não vê. E, por muito tempo, eu deixei de viver isso por medo. Por medo de viver coisas boas, né? A cabeça da gente prega muita peça, muita peça. Graças a Deus e graças à terapia, muita coisa está começando a destravar. Obrigado, Senhor, pelos bons profissionais que Ele coloca na nossa vida. E é muito legal, assim. Para as pessoas que eu estou conhecendo hoje, meu nome é Jader, sou um mineirinho daqui, eu acho que todo mundo aqui, né? Alguns não, né? Mineirinho aqui. Estou voltando para cá, para Minas Gerais, depois de... Eu saí de casa, eu saí de Minas, eu acho que 2009, mais ou menos. E estou rodando, fui para um monte de lugar, e Deus tem conduzido muita coisa boa assim, na minha vida. E entendi que era um tempo de estar mais perto de família, meus sobrinhos crescendo, já estamos montando um álbum de figurinha da Copa, e já estamos correndo atrás de churrascada de família, aquelas coisas de domingueira. Uma das coisas que eu mais falei com Deus, assim, que eu sentia muita falta, era daquela encheção de saco de família, sabe? Eu cheguei, minha tia não me dá um minuto de paz. Jara, você não pode deixar isso aqui na pia, você não pode deixar tal coisa em tal lugar. Faz assim, desce, sobe, ó, acorda tal hora. Já não fez matrícula na academia? Eu falei, Deus, é para isso que eu vim para cá mesmo. Há muito tempo morando sozinho, morando de cidade em cidade em cidade. E estar num ambiente em que a gente é amado é um negócio, assim... estranho para mim, por não estar acostumado, só estou em ambientes com pessoas que eu me relaciono em ambiente de trabalho, não pessoas que eu não tenho que ainda ter aquela fase de desenvolvimento de afeto, de construir confiança e tal, a gente parça, sai para poder comer, faz isso, aquilo, mas esse negócio da pessoa te ligar às 5 horas da manhã para perguntar se eu já instalei a mesa nova que chegou, essas coisas quase nunca aconteciam. E isso é um movimento que Deus permitiu, e eu vou te ser muito honesto, porque depois de muito tempo, com a graça do Senhor, o Senhor me enfrentou com os meus medos, muitos medos aos quais eu tinha, e um deles era medo de ser amado, medo de decepcionar as pessoas das quais eu amava, medo de não ser tudo aquilo que a minha família gostaria. Caramba, já estou para fazer 40 anos esse ano, e não tenho um apartamento, eu não tenho um não sei o que lá, eu não tenho isso e aquilo, fulano já tem aquilo tudo, eu tenho que ser aquilo, então eu preciso ser para poder conviver com a minha família. E sempre tive muito medo mas meu pensamento para tal coisa, ele tem essa postura, a da minha família é diferente, então eu vou ser, como é que vai ser isso, sabe? O tanto de ranhura que tem na cabeça da gente, que a gente vai construindo, porque a gente tem, às vezes, porque eu, né, tinha uma mania muito estranha de ficar dando ouvidos para as vozes da minha cabeça, né? A voz da minha cabeça falava, lá, sua tia não gosta disso, sua irmã, não sei o que lá, seu cunhado vai falar isso, isso e isso. Para vocês terem uma ideia, o que determinou a minha vinda para Belo Horizonte foi um papo com meu cunhado. Meu cunhado, ele é pastor aqui na igreja, aqui em cima, aqui na igreja presbiteriana, Abrigo. E ele... Cara, há anos que eu convivo com ele, só que era sempre um relacionamento de cunhado, o cara casado com a minha irmã e tal, não sei o quê. E aí teve um dia que eu estava saindo para vir para a igreja, para aqui, para a estação, e eu já ia direto. Muito obrigado, minha irmã, glória a Deus. Tremedeira, estou com medo também, tá? Por isso estou tremendo. Aí, entrando no carro para vir para a igreja, daqui eu já ia para o aeroporto para voltar para Porto Alegre. E nesse dia, eu acho que foi a primeira vez que ele não foi cunhado nem pastor, foi amigo assim de dia, ele falou assim, cara, vem para cá, se der ruim a gente dá um jeito. Foi a expressão que ele fez, ele nunca tinha conversado comigo assim. É carioca, né? Sabe como é que carioca é, né, meu amigo? Então, assim, ele falou isso. Na hora que ele falou aquilo, eu percebi, cara, olha as coisas que eu estou perdendo em família, em vida, por conta de medo, assim.
Quando ele falou aquilo comigo, eu falei assim, tá decidido. Vou enfrentar o que tiver que enfrentar, vou largar o que tiver que largar, e Deus abençoou muito mesmo esse projeto, tanto que eu estou aqui. E nessas andanças, gente, hoje foi proposto para poder fazer as leituras do dia de hoje. Eu não sei se vocês acompanharam. O que Jeremias está tendo que lidar, o que Paulo está falando para os romanos, o que o salmista está dizendo, o que Mateus está compartilhando a respeito da fala de Jesus, tem a ver com medos, com receios, de temor, né? E o quanto que o medo, o receio, eles moldam o nosso processo de tomada de decisão. E se vocês são do tipo que eu, que às vezes fica dando ouvido à voz da cabeça, a quantidade de coisas que as vozes da cabeça vai falando com a gente, elas vão criando mais medo na gente ainda, vão criando mais nhenheira ali, e a gente só vai tomando decisão com base em coisas que a gente não faz ideia do que aconteceu, sabe? Bom demais estar dentro de casa, que a gente gosta de contar causo, né? Então, eu sou desse. Tem um amigo meu que ele fala que eu não confio em ninguém, né? Ele já me sacou. Cara, eu tô te falando que o negócio é aqui, acredita. Aí teve uma vez, eu tô com 3 amigos lá em Porto Alegre, que a gente fundou um instituto voltado para lidar com cenários de desastres, o amparo social durante, pós-desastres, num contexto de fortalecer comunidades e governos assim. E a gente tem trabalhado muita coisa. Aí a gente teve um problema lá e tal, que eu fiquei muito chateado, né? Para não falar outra coisa. A gente teve um episódio lá, sentamos, conversamos e tal, resolvemos. Mas o mineiro ressabiado, desconfiado, que oferece, mas não chega tanto, acolhe, mas não se entrega muito, né? O que eu comecei a fazer? Gente, esse cenário acontecendo de novo, eu vou me precaver. E aí a gente teve uma situação boba, assim, uma reunião que eu não participei, e a situação rolou nessa reunião de novo. E aí as vozes da minha cabeça começaram a dizer, tá vendo? Ó, só esperaram você não estar para começar a movimentar as coisas nas suas costas. Tá vendo? Ó, vocês já viveram isso, você já se posicionou, todo mundo já sabe. E você ainda está lá, ó. Fulano, aí eu tive que falar assim, Deus, eu vou entregar para o Senhor e vou pedir ajuda para silenciar as vozes da minha cabeça. Velho, foi uma guerra que eu vivi aquele dia. Porque realmente eu estava passando mal, porque eram pessoas muito queridas, mas quando eu conversei com eles sobre... quando eu vi aquele cenário de coisas ali que eu nem sabia o que tinha acontecido, mas porque pode ser que talvez viesse a ser algo, e aquela construção, não, olha isso, olha esse fato, olha essa prova concreta, ele usou essa expressão, por que ele usaria essa expressão no WhatsApp se não fosse por isso? Velho, tudo, isso aqui não acontece com ninguém, né? Só comigo, né? Só as vozes da minha cabeça aqui construindo esse negócio. Cara, eu fiquei ruim. E assim, uma das poucas pessoas assim que eu dou muito valor à fala dele. E eu tive que confrontar com essa verdade. Jada, quem é o Ismael? O que vocês construíram juntos já? Como que vocês já resolveram conflitos? Como é que ele se posiciona? Quantas situações aconteceram assim? Como é que se resultou depois? Aí eu falei, ó, quer saber? Dei uma enxugada, fui fazer outra coisa e tal. Mandei 300 mensagens para ele no WhatsApp, depois apaguei todas. Ele levei o já está rolando alguma coisa, já sabia. Ele não leu nada e tal. No outro dia, eu fui perguntar para ele, mano, eu fiquei confuso com relação a esse ponto aqui da reunião. O que foi? Não, nada não, é porque a gente tinha feito assim, sem assado. Eu falei, beleza. Cara, não era nada. E eu levei quase 1 hora para conseguir dormir, por conta dos benditos dos temores que as vozes da minha cabeça sobrevieram até mim, assim. E poder estar atrelado a isso, poder entender que existe um poder do medo sobre as nossas vidas, isso é catalisador para enfrentá-lo e superá-lo. O medo é um recurso biológico humano. Medo é uma reação, é um recurso, como é que fala? É um instinto humano para te alertar de riscos, para te alertar de perigos. É como aquele alarme do carro, tipo esse aí, por exemplo, que ele já é disparado a depender do choque ou da quantidade de força que se obtém no carro. O medo, ele é um processo, ele é um alerta que algum perigo está por ali.
Agora, na nossa vida hoje, que a gente tem muito mais questões ligadas a desenvolvimentos emocionais, relacionais, na forma como a gente lida com as pessoas, muito além do que um risco de, igual na Guerra Fria, que um medo muito grande era de ouvir aquela sirene forte e as pessoas terem que correr para um abrigo muito, muito mais próximo ali. Essa reação do medo é de alerta. O que desfaz o domínio do medo sobre as nossas vidas é a verdade, é entender. O que faz o medo ter domínio em nós é o desconhecido. Se a gente não consegue entender e avaliar os riscos, avaliar os processos, o medo ele vai chegar e as vozes da nossa cabeça também vêm. Esses textos que o nosso irmão André leu aqui, eles são textos assim, para mim, quando eu fui ler, cara, há uma exposição muito forte de Deus através de cada uma dessas dessas passagens. Existe ali um cenário de muito temor, muito risco, muito perigo, muita intempérie, muito confronto entre os que estão ali. E tudo isso ele vem revelar em onde que essas pessoas estão sustentando a vida delas. Porque elas vão responder aos desafios do mundo. Jeremias lidou com isso, Paulo orientou os romanos, o salmista teve que lidar com isso também. E em Mateus, Jesus dá toda uma diretriz com relação a isso, porque eles precisavam lidar com relação ao que aconteceria no dia a dia, ao que fariam ali naquele movimento. E isso tem muito a ver com identidade, segurança e estrutura sobre a verdade ao qual eu estou exposto, tá? Cara, a introdução não tinha nada a ver com isso. Era outra coisa, mas eu quero contar essa situação aqui. Falei com vocês que eu morei muito tempo em vários lugares, e teve uma vez que eu participei de uma escola, de uma atividade, e a professora, com o pessoal cristão, né? A professora fez uma pergunta assim, ó, para a galera. Estava o pessoal lá reunido, os alunos perguntou assim, por que somos cristãos? Certa vez eu vi uma professora, essa pergunta sendo feita para um grupo de pessoas que estavam tendo essa certeza, né, que elas tinham certeza de que elas eram cristãs, né? Todas se entendiam assim, eram adultos que já tinham nascido em lares cristãos, pastores, lideranças de igreja, novos convertidos e outras diversidades de frequentadores de igreja, né? E aí, quando eles foram questionados, a primeira reação que eu percebi era aquela questão assim, de tipo assim, sabe quando o aluno fica olhando para o professor, tentando adivinhar o que o professor quer de resposta? Ele não quer responder dentro do que ele quer responder certo. Então, deixa eu olhar nos olhos dessa professora para ver se o pensamento dela entra no meu, e aí eu vou falar. E aí a professora, por que somos cristãos? Repetia a professora. E os olhares começaram, então, a deixar de ler pensamentos e passaram a ser como quem revisa um arquivo bagunçado lá, procurando alguma coisa nos salões da mente ali, como quem sabe que a resposta está em algum lugar ali, daquele castelo de memórias, mas eu não estou lembrando onde é que eu coloquei essa resposta. Eu sei por que eu sou cristão. Por que nós somos cristãos? Cara, eu sou crente não sei quanto tempo. Responder isso é fácil. E aí começa a vasculhar lá as gavetas e abre os armários lá, olha nas prateleiras lá da memória, do castelo de memórias. E a professora, mais uma vez, pergunta, gente, por que nós somos cristãos? E aí a ansiedade começa a tomar conta. Eu não estou achando, eu tenho que responder. Alguma coisa eu tenho que falar. Então, a pessoa vai catando assim na memória as primeiras verdades que ela acha no meio do caminho para construir uma resposta, né? E aí é onde a gente fala das respostas superficiais. Muitas vezes a gente faz isso. A gente sai catando ali as coisas que estão óbvias na nossa mente, a gente vai catando, constrói ali, tem lógica, tem, é bonitinho, vou entregar. E aí entrega. E aí a ansiedade nítida começa a tomar posse de alguns alunos ali naquela escola. E mesmo sem lembrar ou encontrar o bem perdido, aquela resposta certinha, aí começam a falar. E teve um aluno que arriscou e falou assim, a gente é cristão para que a gente possa ser pessoas boas, para que sejamos transformados e possamos ser pessoas boas. Tá? Aí a professora pergunta, mas só cristão é pessoa boa?
Aí deu aquela bugada de novamente eu voltar nessas gavetas, que eu peguei a gaveta errada. Aí começa a vasculhar isso e aquilo. Parece uma coisa extremamente desnecessário pedir para um cristão explicar por que ele é cristão. Em tese, isso já é parte da sua identidade de frente. É aquela parte que lhe compõe. Deus não está sobre todas as coisas na sua vida. Então, a identidade principal que você assume é de cristão antes de qualquer coisa. Então, em tese, se você se revela cristão, você traz consigo um conjunto de fé, de crença, de estrutura, de convicções, quando você estrutura essa fala. Eu sou cristão. Então, isso, em tese, seria desnecessário perguntar. Mas naquele dia, quando eu vi aquele grupo de pessoas tendo esse desafio, eu falei assim, cara, o negócio não é tão simples assim, não. Sabe? Teve um momento na história que um grupo de cristãos entendeu a necessidade de organizar e construir uma fundamentação basilar do que contextualiza sua identidade cristã. E assim, após concílios, consensos, diálogos diversos, anos de estudo, começaram a declarar uma unidade que lhes é transversal e até hoje a gente declara. O credo é estrutura de conexão e base que nos identifica. Se alguém te perguntar se a resposta não está na ponta da língua, não precisa estar muitas vezes, porque a gente tem... Hoje nós tivemos pessoas cristãos que ficaram anos para nos ajudar a basilar a nossa identidade cristã. E o que eles trazem o credo, ele é essa expressão. A gente tem um momento de relembrar disso, todos os nossos cultos. Não é um mantra, não é uma prece que a gente fala de forma sem sentido. O credo, ele é aquilo que nos identifica na jornada com Cristo. É aquilo que nós expressamos quando a gente dizemos somos cristãos. E quando o credo, ele começa com uma expressão, uma estrutura de expressão chamada creio. Esse é o ponto que define o cristão. Ele está estruturado num processo relacional de fé, de crença. A passagem de Mateus, quando Jesus fala lá sobre os desafios para os discípulos, né, revela um dos momentos de grande preparação de Jesus para com os discípulos. Jesus, ele teve o cuidado de preparar os discípulos para o que significava caminhar com Jesus. O que Jesus está fazendo ali não é ficar enchendo o saco, criando uma arruação ou querendo causar o terror, né? Vem aqui, vocês vão ver isso e não sei o que lá. Não era isso. Mas Jesus quis deixá-los preparados. Teve uma conversa franca, sem medo e direcionada, dizendo coisas pesadas para os discípulos, que talvez não é agradável de se dizer. E Jesus fez isso com eles. Porque eles precisavam entender que seguir Jesus significava algo. Não era apenas um movimento social, não era um grupinho legal ali. Tem muito espaço para isso. Seguir Jesus tem uma outra pegada. Não é apenas para nos sentirmos bem. Crer era o ponto central do que viveriam. E precisavam ter clareza de quem ou o que eles criam. Porque Jesus sabia o que estava por vir, mais do que resposta pronta de gaveta. Por que Jesus foi tão incisivo e radical nesse discurso de Mateus 10? Porque ele sabia que a resposta para sermos pessoas boas, que essa resposta dada por um aluno, porque é para a gente ser pessoas boas, não sustentariam nenhum daqueles homens quando o mundo viesse para destruí-los. Gente, o cristão, o André leu aqui, Jesus não veio para causar paz, mas para espada. O que o André leu aqui é que o cristianismo, ele provoca cisão. O cristianismo provoca ruptura. Jesus não veio para que o pecado estivesse ali e que a vida sem Deus fosse encontrado um lugarzinho legal de acolhida. Não, quando Jesus vem e liberta um cativo do seu cativeiro, ele está trazendo a pessoa para fora do cativeiro. Muitas vezes eu fui conversar com um dos motoristas lá nas viagens que a gente faz lá, e eu fui tentar explicar para ele o que era a liberdade em Cristo, e ele não era cristão, a gente estava nem lembro o que a gente estava conversando, a gente entrou nesse assunto. Aí eu falei, cara, pensa comigo, você conhece algum cara, como é que fala? Tipo, que saiu do sistema, um egresso do sistema prisional? Você já viu como é que é difícil? A gente estava conversando, acho que sobre isso. E aí ele estava falando assim, sim, não, conheci um rapaz, como que é a vida dele depois da prisão?
Cara, muito difícil, porque parece que ele traz a prisão com ele para cá, para o lado de fora. E aí, para ele integrar a sociedade, para ele poder integrar-se às relações que tem ali de novo, para ele poder tirar tudo aquilo que ele viveu no período de prisão, era muito difícil para ele experimentar. Mas ele estava do lado de fora, ele estava vivendo a mesma liberdade que todo mundo. E aí eu comecei a falar com ele que o desafio, muitas vezes, do evangelho, do evangelismo, do processo de conversão, do trabalho do cristão, da jornada com Cristo, é a gente abandonar a estrutura do cárcere. Às vezes a gente passa 10, 15 anos ali num presídio, cara, você chega, eu cheguei sábado, eu já queria conforto no lugar que eu estou ficando em 3 dias. Então tem coisa ainda que eu ainda tenho que comprar, tem coisa que eu ainda tenho que arrumar de doação, tem coisa que eu ainda tenho que me organizar, mas graças a Deus eu já tinha umas coisas para eu poder colocar lá. O cara vai passar 10 anos num presídio, ele vai dar um jeito de ficar minimamente confortável, aquela base de concreto ali, algumas coisas. Com o tempo ele se acostuma com aquilo. E muitas vezes, o evangelista, quando vem anunciar o evangelho, é para mostrar para ele, olha, a porta foi aberta para você passar. Vem para fora. Aí a pessoa, não sei, eu quero ficar aqui, eu gostei tanto dessa caminha. Aí a pessoa, tá, eu vou te acolher, vou sentar aqui com você, vamos lá, mas olha só lá fora como é que é legal, mas eu quero ficar aqui dentro. Jesus não nos chamou para a gente termos acesso à liberdade apenas. Ele nos chamou para a vida, não para apenas ter acesso a ela. Um dos maiores desafios hoje, trabalho na área social, é a gente dizer para as pessoas, olha, o meu serviço é garantia de acesso. Eu não estou aqui para te trazer para que você viva bem, que você tenha dignidade. Eu estou aqui para poder te ajudar a ter acesso à dignidade. Agora, chegar até a dignidade não é comigo. E é isso que muitas vezes a gente para, porque a gente vê assim, olha, estou aqui para te dar o acesso. O acesso foi dado. A pessoa precisa estar na vida para poder conseguir vivê-la. Ninguém... E por que Jesus precisou ser tão incisivo com essas pessoas, gente? Porque ninguém se aceita ser o primeiro a tombar pela espada do Império Romano, como Tiago fez e aceitou lá em Jerusalém. Foi guilhotinado porque ele não negou a fé em Cristo. Ninguém suporta o isolamento e o exílio de uma ilha de trabalhos forçados na velhice, como João suportou em Patmos, por causa do Evangelho. Ninguém caminha para ser estendido em uma cruz de ponta cabeça para baixo, como Pedro foi em Roma, apenas por uma moralidade de aparência, só para eu ser uma pessoa boazinha. Só para eu mostrar que eu não tenho preconceitos, que eu não tenho não sei o que lá. Não se vive só por causa disso. Existe algo muito mais profundo do que essa superficialidade. Eu não vou me entregar para morrer de ponta cabeça numa cruz se eu não estiver vinculado por sangue a algo muito maior do que eu, a algo muito maior do que a própria morte. Se eu não estiver vinculado a algo muito maior do que a própria morte, muitos tiranos vão nos subordinar por meio do medo. Jesus estava dizendo ali para os discípulos, olha, muitos senhores vão tentar subordinar o coração de vocês e subjugá-los por meio do medo. Eu estou apontando para vocês caminhos possíveis. Eu sou um deles. Jesus se apresenta dessa forma. Os discípulos já vinham andando com Jesus, eles já caminhavam com Jesus há um bom tempo. Eles já vinham de forma profunda no mistério do reino de Deus na terra. E Jesus faz detalhadamente considerações para que eles conheçam o contexto. Quero até abrir lá de novo, que esse é detalhado. Eu quero ler aqui. Vamos lá em Mateus 10. Eita. Olha só, a partir do versículo 28, fala assim, não tenham medo dos que matam corpo. Jesus já está falando assim, cara, não tenha medo de alguém ameaçar te matar por conta do evangelho, sabe? Por conta de Cristo, não por conta de uma bandeira, não por conta de uma ideologia, mas por conta de Cristo. E seguir a Cristo não é fácil. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso. O 26, vai ter um negócio legal no meu. Portanto, não tenham medo deles.
Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Não há nada que aconteça nos bastidores que Deus não esteja vendo. Você está sendo injustiçado, você está sendo acusado de questões, não esteja temendo pessoas, tema a Deus nesse processo. Porque o que Deus está te dizendo é que se você escolher caminhar por Ele, confessá-lo e viver o seu caminho, nada dessas coisas vão poder exercer um poder sobre você. Você está sob o domínio de Cristo e não delas. Os discípulos de Jesus tiveram muitas mortes cruéis. Foram perseguidos por sustentarem o Evangelho e confrontarem domínios e poderes de seus tempos. Mas não era sobre a luta, era sobre a vida. Quando Pedro morreu naquela cruz, quando Tiago foi guilhotinado, quando João foi para a ilha de Patmos, não era por conta da luta. A luta deve permanecer, companheiro. Não era sobre a luta, era sobre uma pessoa. Eu não tenho como negar a Jesus. Eu não tenho como voltar atrás nisso. Eu não tenho como deixar de sustentar isso ou aquilo. No versículo 28, Jesus ele começa a apontar o caminho. Ele começa a descortinar um pouco mais o trecho. Vocês estão me acompanhando, galera? Coisa que entender, tá. Às vezes eu falo muito rápido, assim, não sei, mas tá dando para entender? Amém. Olha só, Jesus, no versículo 28, ele direciona o olhar e o coração dos discípulos para terem uma métrica ao temor. O temor, com certeza, viria sobre eles. Lembrem-se, o medo é algo que faz parte de nós biologicamente. Deus colocou o medo em nós, mas ele tem um propósito. Ele não tem o propósito de nos dominar, assim como a ansiedade. Deus colocou isso em nós. Deus colocou a nossa paixão, nosso medo, nossos alertas. Não sei se isso veio, aí já vamos entrar em teologia, que agora eu já nem tenho certeza mais. Não sei se isso veio no pós-queda, mas o que eu sei é que está na estrutura. A gente tem isso como alerta. Deus colocou na gente como um alerta para riscos e perigos. Sabe, eu não sei, talvez Eva tinha que ter tido um medinho ali daquela cobra falando, alguma coisa. Ela teve eu acho que talvez seja lá. Sou eu aqui cogitando, vou dar uma pesquisada melhor sobre isso aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês é que isso tem um propósito de Deus para a nossa vida, para essas coisas. Esses alertas, a gente se relacionar de forma saudável com o que Deus nos deu. Se relacionar, gente, biblicamente, se relacionar saudavelmente com as suas emoções, é direcioná-las para a direção que Deus deu a elas. Colocar as nossas emoções sobre o crivo de Cristo, porque se a gente só funciona bem da forma original como fomos desenhados, as nossas emoções também têm um propósito. Não há um propósito para todas as coisas debaixo do sol? Tudo não louva o nome do Senhor? Os nossos medos, as nossas ansiedades. Ele falou com a gente assim, lançai sobre mim as vossas ansiedades. O irmão lá que falou, lancem sobre Jesus as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Ansiedade, ele é um processo que você precisa jogar em algo. É algo que acontece em nós, que se você tenta conter, você tenta segurar, só vai acelerando. Lembra que eu falei que eu fiquei a noite inteira lá naquele rolê? Eu tive que arrumar um negócio para poder jogar minha ansiedade, porque se eu fosse ficar ali com ela, ali contido, aquilo não ia estar. E a direção que é dada, jogue para Jesus. O que Jesus está apontando para os discípulos em todo o tempo, quando ele confronta eles, quando ele fala coisas duras, quando ele diz, cara, esse caminho aqui não é um caminho fácil. Ser cristão não é um jardim de flores. O jardim foi abandonado pela humanidade. A humanidade deixou Cristo para viver por si mesma. E voltar ao jardim, voltar a uma cidade celestial, não é um processo simples, há uma jornada. Se você não aborrecer pai e mãe por amor de mim, você não é digno de mim. Se você não deixar seu filho, seu marido, sua esposa, se você não deixa o seu trabalho por amor de mim, você não é digno de mim. Se você não abandona todas as coisas por amor de mim, você não é digno de mim. Essa é a métrica do temor. Porque se há algo em meu coração substituindo a Deus, é porque eu sirvo a essa coisa e não a Deus. Ela exerce um domínio sobre mim, não o próprio Senhor. E o que Jesus está dizendo ali no versículo 28, ele está falando com os discípulos. Existe uma métrica ao temor que certamente vai abater o coração de vocês. Antes de vocês terem medo de qualquer coisa, temam o que pode tirar a vida. E não só tirar a vida, aquele que faz perecer no inferno, tanto alma quanto corpo.
Gente, não finda a dor. Tenham medo daquele que pode provocar dor eterna. Tenham medo de Deus. Deus é terrível também. Ele é misericordioso, ele é amor, mas Deus é justiça. O terrível dia do Senhor sobreviverá. O cristianismo, o cristão, ele entende, ele sabe que a vida eterna não está reservada para todos os homens. Alguns serão salvos, nem todos caminharão pela porta estreita. Isso é alerta, gente. Não é dizer, Deus é ruim. Cara, Deus é extremamente misericordioso, porque era para matar todo mundo. Não era para ter um. Não tem um justo. E alguns serão salvos pela misericórdia dele. Aí uma EBD, em algum outro espaço, a gente vai discutir sobre eleição, predestinação, essas coisas. Não é sobre isso que eu estou discutindo. Eu estou falando, gente, que a gente precisa entender que a jornada de Deus é a partir do momento que o Espírito Santo de Deus chegou para cada um de vocês, se revelou e se mostrou enquanto Criador, Deus e Salvador. E para a sua jornada pessoal, não é com a sua esposa, não é com seus filhos, não é com seus pais, é com você. Jesus teve um papo reto com você. Estou aqui na porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você há. Por algum motivo, talvez todos, talvez alguns aqui, abriram a porta para Jesus poder vir e fazer morada. E a partir de Jesus poder perseguir a vida eterna. É nessa jornada que Jesus está alertando os discípulos. É nesse processo que Jesus está alertando os discípulos. Essa jornada que é sozinha, de forma coletiva, essa jornada que é uma comunidade de sós andando com Deus, essa jornada é uma jornada difícil, que pode te ameaçar a vida e a integridade. E ainda assim, se você não entendeu que é mais sábio ter medo daquele que pode fazer o seu corpo e a sua alma perecerem no inferno, do que ter medo de políticas, de movimentos, de pessoas, de ideias, de bicho, de qualquer coisa, se você não submete a Deus, você tem um destino que essa jornada vai traçar. Deus está dizendo que a vida, o caminho e a verdade é Ele. Tem vários aqui que você pode temer. O único caminho que leva ao Pai é Jesus. Se você coloca Jesus sobre a soberania dos seus medos, a história muda completamente. Quando Jesus redireciona o olhar dos discípulos, Jesus dá um ponto de apoio para ressignificar a dor. Jesus está dizendo, vai vir, é pesado, não é fácil, ser cristão não é fácil. Quando Jesus ele localiza a si mesmo no processo, ele dá uma base de ressignificação da dor que eles sentem, que eles poderiam sentir. Não é negar o flagelo que eles vão sofrer ou que eles já sofriam. Não é negar que a dor existe. Não é negar que há desafios, que há pessoas sofrendo ou que eu venha a sofrer. Não, Jesus estava mudando a estrutura da qual a dor se apoiava. Jesus está convidando os discípulos a, quando sofrerem, essa dor receber um apoio nele. E não na vingança, na injustiça, indignação, porque a dor ela pode se amparar nessas sensações, se amparar na tristeza, no desespero, pode se amparar no que tem em suas mãos, ela pode se amparar no que você não tem, no que você tem, ela pode se amparar em muita coisa. A minha dor pode se amparar numa vingança. Numa vingança, ela pode se amparar ali. Jesus acolhe os feridos, dando a eles um lugar de apoio para a superação das dores. Gente, uma pessoa que sofre violência, ela tem várias formas de como lidar com os processos e a dor que ela sofre. Talvez ela pode ser um tipo de violência que ela sofreu, que ela vai passar a vida inteira, tendo que lidar com gatilhos, tendo que lidar com situações, tendo que observar, tendo certas crises. E ela pode apoiar-se no episódio a qual ela viveu, ou ela pode não negar o episódio, entender que algo terrível aconteceu com ela, mas a sua história não está baseada naquele fato. A sua história, apesar de conter aquele fato, ela tem um lugar de apoio que consegue suportar até mesmo a violência que a pessoa sofreu. Jesus é capaz de suportar todas as coisas, e Ele está oferecendo isso. Nos versículos de 29 e 31, Jesus vai dizendo tudo isso, e aí Jesus faz esse arremate ali. Ele explica a situação com os pardais. Não tem lá, os 2 passarinhos você pode comprar. 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 Os 2 passarinhos você pode comprar.
Quando Jesus faz isso com os discípulos, ele está sendo extremamente didático. Tá? Por quê? O que eram os pardais, gente? Pardal, pensa, sei lá, era aquela comida de rua mais barata que tinha. Na versão que o André leu, falava assim, ó, você compra por algumas moedinhas, não é? Tem umas moedinhas ali, tem um troquinho, né? E você vai lá e compra sei lá, é uma coisa extremamente simples, estava lá. E o que Jesus está falando com ele assim, olha, sabe os pardais? Mesmo esses que são baratinhos de comprar, que as pessoas compravam para comer, matavam lá, faziam alguma coisa e comiam o pardal, a carne dele, mesmo esses não caem sem que Deus permita. Nem a morte desses insignificantes, dos mais baratos de todos. E aí Jesus diz assim, ó, tá vendo? Se Deus se preocupa tanto com esses que são tão baratinhos, imagina aqueles que em Deus tem até o fio da cabeça contado. Esse é o lugar de segurança e de apoio que Deus tem te chamado. Sabe o que Deus está querendo falar com os discípulos? Olha, eu não vou negar que em algum momento você vai passar por uma situação de conflito e talvez desespero. Eu tenho várias crises, às vezes, assim. Não sei se... eu sei que não chega a um nível de muitas pessoas, mas às vezes eu estou com... As vozes da cabeça estão tão gritantes que eu começo a hiperventilar e vem algumas coisas assim, meu Deus, e agora? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal, não sei o quê. Hoje eu louvo ao Senhor, porque enquanto eu não conhecia o que era lidar com isso, era desafiador, assim. Tem muitos processos para isso. Hoje, como que eu funciono? Essas coisas vêm, eu começo a lançar sobre o Senhor. Deus, está aqui a estrutura, toma. O Senhor dá conta. Pega isso aqui, me ajuda, toma aqui para o Senhor, Pai. Está aqui nas suas mãos. E aquilo me resgata de uma forma incrível. Eu tenho experimentado isso, tem sido sensacional. E se até a essas aves de mercado, vendidas para serem mortas para fins de alimentação, de quem não pode comprar algo melhor, ele reforça a autoridade superior sobre a vida e a morte, até mesmo destes. Ele é soberano e é do lado do Pai que Jesus está. Jesus está dizendo um padrão de submissão do medo, lançando sobre o Pai, mostrando um padrão claro em Deus. Quando ele fala sobre os passarinhos, ele fala como Deus trabalha, ele está sendo didático. Olha só, Deus trabalha assim. É Ele quem determina a sua vida. É Ele quem determina as coisas. Olha o que você está com medo. Se você está colocando sua preocupação de que a resposta para isso venha de tal lugar e não de Deus, cara, não adianta nada. Porque você vai fazer o que o medo lá, aquele senhor lá que te oprimiu lá, te indicou a fazer a partir do medo, Deus vai lá e vai fazer, cara, você não me perguntou e eu vou fazer do meu jeito. Está aqui. E Deus faz coisas boas para o seu povo. Mas ainda assim Deus é justiça. Jesus, então, ele faz... Chegando ao final aqui já, tá, gente? Nos versos seguintes, Jesus consuma o tempo e a salvação. Sim, ele aponta para si mesmo, com força. Ele aponta para si como a força, o refúgio e defesa para aqueles que não o negarem e que o confessarem. Ele se posiciona como um interlocutor entre homens e Deus. Cara, eu fiquei pensando quando eu estava lendo isso, eu falei assim, gente, Jesus é Deus. Jesus chegou para os seus discípulos, os caras que estão andando com ele há não sei quanto tempo. E Jesus chegou para eles e Jesus não forçou entrada em nada. Jesus não fez um discurso do tipo, olha, eu sei não. Jesus apontou os caminhos e falou, olha, o que eu estou dizendo para vocês é que aqueles que não me negarem e me confessarem, eu serei um interlocutor com eles. Gente, português básico. Se é uma frase condicionante, significa que é contraditório. Eu estarei como interlocutor daqueles que me confessam e não me negam. Quem não confessa e nega? Jesus não se posiciona como interlocutor, porque a pessoa está vivendo sob o senhorio de outro. Jesus está alertando eles, olha, o que eu estou desenvolvendo com vocês é a partir da relação que nós temos.
Eu vim aqui para resgatar essa relação de vocês com Deus. Eu não vim aqui para que vocês tenham um tempo na terra de paz, tranquilidade, alegria. O que Jesus mais fez foi alertar o pessoal, ó, vocês vão ter aflição, o negócio vai ser cruel, o mundo vai tentar destruí-los, as pessoas vão ser contra vocês. Você vai ter que ter um racha com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Por minha causa. Eu vim para trazer espada. O que eu estou prometendo para vocês é que esse breve pedaço de terra, de tempo na terra que vocês vão passar, é um tempo que vocês podem ter um interlocutor junto com Deus, ou vocês podem tentar fazer as coisas do jeito de vocês. Que desde lá do Éden vocês começaram com esse negócio aí de fazer do jeito de vocês. Tem gente que acha que ainda dá certo fazer do jeito que acha, né? E não segundo a forma como Deus deu a direção para todas as coisas. E vamos caminhando. Aqui a gente vai viver e seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vamos viver bem com todas as pessoas, mas na minha vida, a minha jornada, para onde eu vou olhar é a partir de Cristo. Eu não tenho como pegar a cara da pessoa, pegar a jornada da pessoa e redirecioná-la para outro lugar. O que eu posso fazer é apontar Cristo em mim para ela. Eu posso revelá-la, eu vou amando ela no meio do caminho, eu vou vivendo, eu vou auxiliando para que ela viva cada vez com menos violências. Mas eu não tenho condição nenhuma de pegar uma pessoa e colocar no caminho de Cristo. Eu não tenho como fazer isso. E até porque a jornada é eu que preciso, eu já sou um problema imenso. Para conseguir caminhar em Cristo, imagina eu dizer para os outros, eu pegar outra pessoa além de mim para poder ter. Acho que eu compartilhei aqui, não compartilhei aqui não. Eu estou vivendo uma experiência interessante de um novo convertido. Eu compartilhei com algumas pessoas. Um rapaz que trabalha comigo, a gente não tinha nada a ver com cristianismo, não tinha nada a ver. E aí, a gente estava na época da Páscoa, e ele ficou curioso. Como é que é esse negócio da Páscoa lá? Que é o dia da entrada do burrinho e tal, não sei o quê. Não, calma, vamos lá, Ramos, a sexta-feira do Ofício das Trevas, sábado de Aleluia, domingo da Ressurreição. E fui contando para ele a história. Cara, no meio da história, eu só estava contando as histórias da Bíblia, assim, o que estava acontecendo. O cara começa a chorar do nada. Eu preciso de Deus, não sei o quê. E começa a chorar e falar, eu preciso do Senhor, isso e aquilo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Aí fui, comecei a falar com ele, gente, cara, você quer Deus, ora. Vai falar, Deus está aqui, está te ouvindo. Aí dizendo ele depois, estava dizendo, estava esperando você fazer oração para eu repetir. Eu não, você queria falar com ele, eu vou falar as coisas. Não, vai lá e fala. Aí ele levou uns 5 minutos para começar a orar, e começou a orar, e foi falando as coisas com Deus. Aí eu tenho meio que acompanhado ele nessa jornada após. Gente, o cara não está indo na igreja, não tem expectativa de que ele, da noite para o dia, vai lá. Ele passou por uma experiência, ele encontrou a Cristo. Agora é a luta pessoal dele de conseguir de redirecionar, porque o coração dele viu que o caminho está para lá, mas ele está tão acostumado a vir para cá, só que o coração dele também, lá que eu tinha que ir, eu não era para cá, mas Deus está ali, não sei o quê, ou ele vai fazendo assim, ou ele vai fazendo assim, tá, sabe? A pessoa, ela tem aquele garra, ele é um ex-presidiário que não conseguiu ainda largar e superar o tempo de cárcere. Então não é fácil. Então como que eu vou poder fazer isso? O que Jesus está dizendo é, olha, meu trato é papo reto com você é aqui. Estou te apontando o caminho e venha para cá. O máximo que eu consigo fazer com ele, cara, tem um livro muito bom, cara, tem um encontro de leitura de leitura semanal que a gente está fazendo toda terça-noite, ele gosta de ler essas coisas, ele está amando lá, mas meu próximo passo é conseguir ajudá-lo a ir na igreja, mas eu não posso fazer muita coisa por ele. Mas ainda está começando. E essa é a jornada que Jesus nos chama. Existem vários senhores que tentam nos dominar. Jesus deixa abertas essas duas possibilidades. Diante de qual desses caminhos vocês vão acompanhá-lo? Diante dos confrontos diários, a gente pode confessar ou negar a Deus. A gente pode assumi-lo, ou a gente pode negá-lo. Pedro fez isso, né? O próprio Jesus mostrou-se caminho de salvação e ou de destruição. Jesus mostrou-se isso. Nele temos vida, ou seja, se não estivermos nele, temos morte. Não existe um meio termo, ou eu estou em Deus, ou eu estou não sei o que lá. Quem é da minha época aí, da igreja um tempo atrás, é o tal do crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Não existe isso. Ou eu estou direcionado ou eu não estou. Nossa, puxei lá do gavetinha. A gavetinha da memória agora foi lá atrás. Mas Jesus é esse caminho de salvação ou de destruição, gente. O movimento deveria acontecer por cada discípulo. Aqueles que já andavam com Jesus.
Ele revela a jornada e o fim de cada uma. A caminhada ela vai ser individual mesmo, não tem jeito. O temor do nosso coração, ele acaba revelando a quem a gente serve de fato. Falei muito sobre isso. Muitos senhores tentam nos oprimir pelo medo, seja a ganância, seja a vaidade, a paixão, o ópio, os vícios, né? A necessidade de entorpecer-se, a glutonaria e muitas outras obras da carne citadas lá em Gálatas. O senhorio sobre nosso coração pode ser exercido por tiranos ou pelo único capaz de exercê-lo, já que é o próprio Criador do homem. Por fim, eu quero deixar uma palavra de esperança e franqueza. Gente, a jornada já foi trilhada. Jesus já venceu. Eu não sei, isso enche meu coração de alegria e de esperança de um nível que vocês não têm noção. Eu olho para os meus medos, eu olho para os meus temores, eu olho para a minha dificuldade de viver tanta coisa boa que Deus me deu. E quando eu olho para isso, cara, não é uma jornada solitária. Apesar de sozinha, não é solitária. E não é uma jornada que eu tenho que inventar a roda. Jesus já venceu. Aleluia! Ele levou sobre si todas as nossas dores e o castigo que nos traz a paz. Ele é o caminho e a própria vida. Ele é a verdade. Não estamos mais como ovelhas desgarradas. Como povo nos tempos do Velho Testamento, que sempre pediam algum lugar para olhar. Eu preciso olhar para algum lugar. Me ajuda, eu estou desgarrado. Vez após vez, um novo profeta tinha que ser levantado, um novo juiz, um novo rei, para recalcular a rota do povo que voltava para Deus. Jesus se fez essa vida. Nós temos a vida em nosso meio. E a palavra, o verbo encarnado, colocado diante de nós, então, está a jornada. Com promessas de desafios e sofrimentos? Sim. Mas com a certeza e o olhar fixos naquele que nos defende de todo o mal. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na ameaça de ser jogado à cova dos leões, eu temerei não orar ao Senhor. Entre um grande mar e um exército que quer me destruir, eu vou temer não buscar a direção de Deus. Diante da fúria de uma fornalha ardente, eu temerei não confessar que só o Senhor é Deus. No silêncio de uma masmorra, à meia-noite, com os pés acorrentados ao tronco, eu vou temer não erguer a minha voz em louvor ao Senhor. Diante de cada situação, escolha temer a Deus. Tenha medo de não temer ao Senhor, diante de cada situação. Amém, gente. Tem uma música que eu gosto muito, do Phil Wickham. E aí eu quero fechar meio que orando essa música, assim. Gente, fez sentido para vocês isso? Faz sentido? E assim, que bom que nós temos esse lugar de amparo, de força, de apoio. Deus está ali para nos ajudar no dia a dia. Deus está ali para ser vida para nós. Não é apoio, não é uma ajudinha. Não. Cara, o Criador de todas as coisas se fez acessível para que você não tenha que passar as dores da vida sem Ele. Ele já levou sobre si. E aí, e o que Ele está dizendo é, caminhar comigo é assim. Caminhar comigo, existe uma vibe, existe um estilo. Não é fácil. Mas tenham medo do caminho fácil que confronta aquele que condena a alma. Muito cuidado. Phil Wickham escreveu uma música dizendo o jeito de Jesus, o caminho de Jesus, o jeito de Jesus, né? E ele diz assim, olha, ele está cantando para o mundo, né, para as pessoas. Se você me amaldiçoar, eu vou te abençoar. Se você me machuca, eu perdoarei. E se você me odiar, então eu te amarei, porque eu vivo como Jesus.
Se você estiver indefeso, eu vou te defender. Se você vai estar sobrecarregado, então o seu fardo, eu vou dividir. E se você estiver sem esperança, então me deixa te mostrar que há esperança quando se vive como Jesus. Ah, eu sigo a Jesus? Sim, eu sigo a Jesus. Ele carregou o meu pecado e de bom grado o seu nome eu levarei. Ele é o tesouro, ele é a resposta, sim. Ah, eu vivo como Jesus. Se você me agredir, eu vou te abraçar. Se você me acorrentar, os seus louvores eu cantarei. E se você me matar, a minha casa é os céus. Porque eu vivo como Jesus. Sim, eu sigo a Jesus. Ele carregou o meu pecado. E de bom grado o seu nome eu levarei. Ele é o tesouro, ele é a resposta. Eu vivo com Jesus. E na ponte ele arremata assim: eu escolho a rendição, eu escolho amar. Ó Deus, meu Salvador, tu sempre serás o suficiente para mim. Eu escolho o perdão, eu escolho a graça, eu escolho te adorar, custe o que custar. Eu sigo a Jesus. Ele levou os meus pecados e de bom grado o seu nome eu levarei. Ele é a resposta, ele é o apoio, ele é a resposta, ele é o tesouro. Sim, eu vivo como Jesus. Os cristãos são um povo muito esquisito, muito esquisito. Diante da resposta legítima de contra-ataque, o cristão leva a dor do outro. Diante de uma resposta legítima de se vingar, o cristão prefere se submeter e se render a Deus, tá? A Deus no processo. Porque ele vive como Jesus. Oh, Deus. Ah, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse lugar que a gente pode ir, de refúgio, força, socorro e abrigo, que é o Senhor. Faz-nos jornada em Ti, Pai. O Senhor se fez jornada e faz-nos caminhar em Ti. Que o nosso coração se reajuste à rota sempre que necessário, mas que nós nunca venhamos a perdê-lo de vista, Pai. Distrações, desafios, intempéries, contextos, dores, sofrimento, tristeza, depressão, ansiedade, angústia, medos, tudo isso, Senhor, vem tentar roubar de nós a direção clara da vida que é o Senhor, Deus. Conduz-nos a Ti, Pai, conduz-nos mais uma vez, mas essa vez, Senhor. Enche-nos de Ti, para que aquilo que não é Teu, Deus, possa ser derramado e jogado fora. Deus, tem coisa que é tão introjetada em nós, que quando o Senhor entra, elas tentam competir com o Senhor, mas o Senhor não entra se nós não dermos o espaço a Ti. O Senhor é Deus, o Senhor podia fazer tanta coisa, mas o Senhor ainda assim escolhe nos respeitar, Pai, e nos movimentar, porque a gente precisa ir até o Senhor. E obrigado por ser o nosso refúgio, Pai. E quero orar, Senhor, por essa igreja, por esses meus irmãos aqui, Pai. Que nós escolhemos dia após dia andar em Ti, em Tua direção sobre todas as coisas. Que não haja, Senhor, dúvida com relação a onde o Senhor está. Onde está o caminho, onde está a verdade, onde está a vida. Nós nos posicionamos, Deus, que os nossos corações se alinhem à rota do Senhor sempre que necessário. E que na nossa família, na nossa casa, no nosso convívio, Deus, nós possamos identificar todas as marcações que tentam nos distrair e nos tirar da rota que é o Senhor, Pai. Nos redirecione o nosso coração, Deus, seja jornada sozinho, mas não solitário. Em Ti, Deus. Ah, Deus, seguir o Senhor até sozinho, Pai. E seguir em comunidade, em Ti, Deus, porque o Senhor é Deus trino. Que nosso coração desfaça de todos os outros amores, aos quais se submete em temor. Que não seja no Senhor, Pai. Que nós tenhamos medo do Senhor, que nós tenhamos temor no Senhor, Pai. Que o nosso coração, o nosso mecanismo biológico nos alerte quando a gente estiver vivendo algo que não é o Senhor, Pai. Que apresente o risco, que aponte, que alerte o risco de vida fora em Ti, Pai.
nos conduza, Senhor, até onde o Senhor está. Em nome de Jesus é que eu oro a Ti. Amém. Amém.